Bem, o grande assunto do Brasil são as prisões da 21ª fase da Operação Lava Jato, agora a chamada Passe Livre e tal. Ontem o Brasil ferveu com a prisão de Delcídio Amaral, com a decisão tomada pelo Senado de discutir a questão em voto aberto e depois de referendar a decisão do STF, justamente tal qual dispõe a Constituição brasileira, mas ficou um pouco natural, até um pouco em segundo plano, a prisão do José Carlos Goulart, o amigão do presidente Lula e tal. E é interessante que o jornal o Globo de hoje faz uma matéria realmente muito boa sobre o fato e mostrando como que esse senhor José Carlos Goulart tinha uma fazenda chamada Cristo Redentor. É interessante ver os nomes que eles dão. Cristo Redentor, a fazenda no Goulart. O Goulart é um sujeito que faz novena, vai na missa, usa crucifixo, é uma pessoa muito religiosa, tal. José Carlos Goulart, muito religioso. Essa fazenda Cristo Redentor foi vendida para quem? Para o acionista majoritário do Banco Pactual, BTG Pactual, André Esteves, que também foi preso ontem, como é sabido. Vendeu a fazenda por um valor estranhíssimo, 195 milhões de reais. Quer dizer, o Goulart vendeu a fazenda para o André Esteves por um valor extremamente alto, muito estranho esse valor tal. E aí o jornal Globo mostra os filhos desse senhor José Carlos Goulart, o amigão do Lula. Um deles, Maurício Goulart, tem um crescimento patrimonial que o fisco, a Receita Federal, achou estranhíssimo tal. Esse senhor, em 2004, tinha um patrimônio de 3 milhões e 800 mil reais. Aí, 6 anos depois, o patrimônio saltou para 95 milhões e 300 mil reais. Repetindo, em 2004 o patrimônio era de 3,8 milhões, em 2010 de 95,3 milhões. Bom, esse cara é um fenômeno, deve escrever um livro, como enriquecer tão rapidamente. Mas 2 anos depois, mais ainda, ele mais que duplicou o patrimônio, que já era uma fábula, de 95 milhões e 300 mil reais, saltou para 273 milhões e 800 mil reais. Tudo muito estranho. E o próprio fisco, segundo o jornal o Globo, achou estranhíssimo esse crescimento patrimonial, que não há condições de justificar esse tipo de crescimento. E olha a relação, Goulart, filhos, passa pelo Banco BTG, André Esteves, chega agora, como nós vimos ontem, com o Delcídio do Amaral. O Delcídio diz que teria um controle de vários ministros do STF, que nós sabemos que isso é uma balela tal. Ao mesmo tempo, Delcídio dizia, eu tenho um trânsito muito bom com Lula, e viria a São Paulo, inclusive, se encontrar com o ex-presidente Lula. Eu fico pensando, conversar o quê? Então a questão que se coloca é que nós temos uma quadrilha na estrutura de Estado que passa por prefeituras, governos estaduais, governo federal, bancos, empresas estatais, bancos privados, né? Que a gente fica atônito, nós estamos aprisionados pelo projeto criminoso de poder. E aquilo, expressão cunhada, vale lembrar, nos votos da ação penal 470 pelo ministro Celso de Mello. Eu acho que a questão que se coloca, eu já nesse espaço falei em situação não tão grave como nós vivemos, que esse certamente é o muito mais grave da história republicana. Ou o Brasil acaba com o projeto criminoso do poder, e evidente o acaba no interior da lei, da Constituição, e o STF está cumprindo as suas atribuições constitucionais, ou esse projeto criminoso do poder, se manter por mais tempo, vai destruir o Brasil. E o importante disso tudo, para dar um fecho, é que aquele acordão que estava sendo construído nas últimas semanas, aparentemente vitorioso, vamos empurrar tudo para depois do Carnaval, no ano que vem, vamos conseguir resolver os problemas, e lá a gente discute, é no sentido de diminuir a temperatura da crise, implantar o tal de ajuste fiscal, e diziam que a apuração de corrupção estava prejudicando a economia nacional, não o contrário, que a economia nacional é prejudicada pela corrupção. Tudo isso, esse acordão foi para a lata do lixo. Portanto, nós vivemos um momento extremamente grave, mais grave do que há 2 dias atrás, que já era momentos extremamente difíceis que nós estávamos passando, e agora a questão se coloca. Temos de bater de frente com o projeto criminoso. É aquela questão. Temos de destruí-lo. É um meio de sobrevivência nacional. Não é possível mais a gente continuar assistindo tudo isso passivamente.